Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer o série versus livro de A Descoberta das Bruxas, a nova série que estreou na Netflix e que já está fazendo bastante sucesso aí entre os leitores. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, há umas 2 semanas aí estreou na Netflix a série A Descoberta das Bruxas, que é uma série de fantasia baseada em uma série que já foi lançada há bastante tempo, inclusive a série já foi lançada em 2018, terminada em 2022, então é uma série um pouco mais antiga, digamos assim, só que acabou chamando bastante atenção aí, principalmente dos leitores, porque tem essa pegada de fantasia, é um romance aí proibido entre um vampiro e uma bruxa, então envolve muitos clichês, né, muitos tropes aí, que os leitores amam. E assim, a minha história com essa série ela vem um pouquinho mais do ano passado, assim, né? Porque essa série antes ela tava no Globoplay. E eu tinha visto algumas pessoas fazendo reels sobre essa série no ano passado, falando sobre essa série, que tinha esse romance proibido e coisa e tal. E eu achei a pegada da série muito interessante. E eu salvei o reels, só que eu não fui imediatamente procurar a série. Eu deixei lá e pensei, uma hora eu dou uma olhadinha nessa série. Aí mais pro final do ano, eu fui procurar e a série tinha saído do catálogo do Globoplay e não tava mais em lugar nenhum, assim, ó, nenhum mesmo. E aí eu meio que tinha dado uma desistida de procurar, de vez em quando eu dava uma olhadinha, mas realmente tinha saído de tudo. E aí eu sabia que tinha série de livros, é uma série que tem 3 livros principais e 2 novelas ou 2 contos, alguma coisa assim. E aí eu fiquei um pouquinho de preguiça, começar a ler a série, aquela coisa toda. Só que agora em março eu fui viajar, né? E antes de eu ir viajar, eu separei um monte de livro no Kindle Unlimited pra caso eu quisesse ler na viagem, né? No avião, enfim. E um dos livros que eu separei foi A Descoberta das Bruxas, que é o primeiro livro da série, que está disponível no Kindle Unlimited. E aí pensei, já que eu não consegui assistir a série, né? Vou ler o livro. Vou começar, vamos ver se é legal. E aí eu li o livro, eu comecei a ler enquanto eu ainda estava viajando e eu terminei depois que eu voltei. É um livro bem comprido. E aí eu já tava mais na metade, assim, na metade pro final do livro, e aí eu pensei, assim, eu tava numa terça-feira, aí eu pensei, eu vou dar mais uma olhadinha, vai que tá pra entrar em algum stream, alguma coisa assim. E aí eu pesquisei no Google, né, a série ali e tal, e tinha já ali assistir Netflix. Aí eu achei muito estranho. E aí eu abri no aplicativo e tava, tipo assim, na próxima terça-feira estreia a temporada, né, de A Descoberta das Bruxas. E aí eu já fiquei muito empolgada, fui atrás assim pra ver se realmente na informação batia ali e tal, e realmente ali nos próximos lançamentos da Netflix estava ali a Descoberta das Bruxas. E eu fiquei super empolgada porque eu estava muito afim de ver a série antes mesmo de ler o livro, né? E aí eu terminei o livro bem no dia que estreou a série na Netflix e aí eu comecei a assistir ali no feriado, né? E aí eu terminei de assistir a série e eu tava muito em dúvida se eu fazia esse vídeo aqui de série versus livro, porque como o conteúdo tava muito fresco na minha cabeça, eu fui assistindo e meio já fui notando as diferenças, vendo isso acontece diferente, tal, tal, tal. E eu não sabia, e eu ainda não sei enquanto eu estou gravando esse vídeo, se esse vídeo aqui vai ter uma boa visualização, assim, né? Se as pessoas vão realmente atrás. Só que assim, todo mundo do meu Instagram estava assistindo essa série, todo mundo foi assistir porque realmente é uma série que puxa muito os leitores, né? Então, eu sei que muita gente assistiu e não leu o livro. Então eu pensei, eu acho que eu vou fazer este vídeo. Acho que pode ser interessante para quem só assistiu a série, né? Ou para quem leu o livro e não viu a série, enfim. Ou para quem fez os dois, mas né, acabou não lembrando ali dos detalhes, então eu resolvi fazer, vamos ver se vai dar certo. Os meus planos aí, né, está nos meus planos fazer a segunda e a terceira temporada também. No momento que eu estou gravando isso aqui, eu já comecei o segundo livro e a tendência é ser mais ou menos um vídeo por mês, porque até eu ler o livro completo, até eu assistir a temporada completa, vai demorar. Então, assim, eu acredito que vai dar aí mais ou menos um vídeo por mês, se esse vídeo aqui der certo mais ou menos, tá? Vamos ver se eu vou continuar. Mas enfim, gente, então nesse vídeo de hoje, depois dessa grande introdução aí, eu vou comentar primeiro a minha opinião sobre o livro, tá? Vou comentar a minha opinião sobre a série e depois eu vou falar sobre as diferenças entre a série e o livro, tá? Fazer realmente essa comparação aí do que mudou, o que não mudou e enfim. Obviamente, gente, esse vídeo vai ter spoilers, tá? Eu só li e só assisti a primeira temporada e o primeiro livro. Então, assim, não se preocupa que não vai ter spoilers à frente, tá? Vai ser realmente só da primeira temporada e do primeiro livro. Mas eu sou obrigada a comentar pra poder falar as coisas aqui que acontecem, até pra dar minha opinião e tudo mais.
Mas então, depois dessa longa introdução, vamos começar e a partir de agora, então, tem spoilers de A Descoberta das Bruxas. Bom, gente, como eu falei, né, eu não tava muito afim de ler o livro antes de eu começar a ler, realmente, né, eu queria ter assistido a série porque eu não me interessei muito em começar uma série de livros muito longa, né, mas eu acabei pegando ali o livro pra ler. E assim, eu gostei do livro, tá? Acho que é um livro interessante, eu gosto da premissa, essa coisa realmente do romance proibido e tal, acho muito legal, um dos meus clichês preferidos, inclusive, e tem pouco hoje em dia, na verdade, né? Só que eu tenho algumas questões em relação a esse primeiro livro. Primeiro, eu acho esse livro muito longo, são quase 700 páginas, são 600 e tantas páginas aí. É muito longo para um livro de introdução e acontece é muita coisa, e ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa acontecendo, então, tipo, o livro ele tá sempre tendo alguma informação, alguma coisa assim, tiveram coisas que ficaram mal desenvolvidas, sabe? Então, eu acho que poderia ter tido um equilíbrio um pouco melhor. Eu entendo que a autora, ela quis deixar a história no ponto que ela acaba ali, né, no final do primeiro livro e da primeira temporada, né, com o Matthew e a Diana indo pro passado, né, eu entendo que ela queria chegar naquele ponto da história. Só que para isso a gente teve uma introdução extremamente longa e ao mesmo tempo com alguns pontos muito corridos, mal desenvolvidos, sabe? Então eu senti essa controvérsia até mesmo, né, de achar muito longo e ao mesmo tempo muito corrido, sabe? Então eu acho que poderia ter sido isso trabalhado um pouco melhor. Eu gostei dos personagens, acho que o romance ali é trabalhado de um jeito interessante, mas esse foi um dos pontos que eu achei que particularmente ficou um pouco corrido em alguns momentos. Porque assim, se a gente pensa cronologicamente na história, até no final do livro os dois comentam, se passou tipo 40 dias. E em 40 dias os dois se apaixonaram, se casaram ali, né? Essa é uma das diferenças que eu vou comentar quando eu estiver falando ali do série versus livro. E eles construíram todo um romance ali em pouquíssimo tempo. E óbvio que na história a gente vê isso sendo trabalhado, tem os encontros deles ali, a confiança dos dois sendo estabelecida, mas tiveram alguns momentos que eu acho que poderia ter sido explorado um pouquinho mais essa questão dos sentimentos dos dois, como é que isso foi crescendo ali entre eles, sabe? Porque algumas coisas eu acho que foram passadas muito batidas, e aí chegou no momento que os dois já estavam ali, ah, eu estou apaixonado, estou apaixonado. E você fica, tá, como é que isso aconteceu, sabe? Eu senti que esse início do relacionamento dos dois não foi tão bem trabalhado quanto poderia ter sido, especialmente num livro tão longo quanto esse, sabe? Outra coisa, eu não sei se foi a tradução ou se foi a escrita, mas em vários momentos eu fiquei muito confusa, porque algumas coisas que eles conversavam não parecia muito. Não tinha uma coerência, sabe? Li uma frase, e a frase seguinte parecia que não encaixava com o que tinha acabado de ser falado, e eu acho que tem uns erros de tradução, porque tem um momento até que a Diana e o Matthew estão conversando e ela fala, tipo assim, ah, eu estou bem sim, algo do gênero, e ele fala, tipo, você não vai, sabe? Algo do gênero, assim, tipo, não faz sentido uma fala com a outra, então eu acho que foi um erro de tradução mesmo, não foi tanto um erro de escrita em si, né? Mas como eu li em português, eu não tenho como saber, né? Estou avaliando aqui pelo contexto que eu li. Além disso, algumas coisas dos personagens em si me deixou ali um pouco incomodada por não ter sido mostrado muito, sabe? E assim, os personagens eles acabam mudando de ideia muito rápido. Então, e a gente não vê esse processo deles mudar de ideia. A Diana mesmo é uma que, tipo assim, muda de ideia o tempo inteiro no livro. Uma hora ela quer que o Matthew proteja, outra hora ela não quer, e aí depois ela quer de novo. Então, ela tem muito essa dualidade. Eu entendo que é por conta das coisas que vão acontecendo no livro, mas isso acaba irritando um pouco ao longo do livro. Inclusive, tiveram vários momentos que eu achei a Diana bem chata, pra falar a verdade, assim, né? E tendo em vista que ela é um pouco mais velha do que protagonistas de fantasia normalmente são, né? No primeiro livro eu não lembro de ter sido mencionado, mas agora no segundo livro ela fala que ela tem 33 anos, se eu não me engano. 32 ou 33 anos, alguma coisa assim. Então, assim, ela já é uma mulher um pouco mais velha do que as protagonistas que a gente está acostumada de 17, 18 anos, né? Que geralmente tem aí livros de fantasia. E ainda assim tem alguns momentos que eu acho que ela age muito de uma maneira muito infantilizada para a idade dela, sabe? Que eu esperaria de uma protagonista de 18 anos, não uma protagonista de 33, sabe? Então eu acho que isso aí acabou me. Não gostei, assim, de alguns momentos ali dela. Mas, assim, tiveram alguns momentos, como eu falei, como, por exemplo, quando o Matthew decide ficar com ela, né? Meio que quebrar o pacto ali da congregação e ficar com ela. Porque esse momento a gente não vê acontecendo, essa decisão dele sendo tomada, e aí tá um ponto positivo pra série.
Porque, assim, o livro, pra quem não sabe, né, ele é contado em primeira pessoa pela Diana, mas a gente tem alguns capítulos em terceira pessoa mostrando algum outro ponto de vista. Só que assim, a gente tem esse momento que o Domênico lá da congregação vai visitar eles ali na França e fala sobre a questão do pacto, e o Matthew decide que eles não, né, ele não vai ficar com a Diana, eles não vai quebrar este pacto ali da congregação, e logo em seguida ele recebe a ligação que o laboratório dele em Oxford foi invadido. Então ele vai para Oxford, deixa a Diana na França, e fica lá um tempinho. E aí depois, quando ele tá retornando, ele liga pra ela e fala: Ó, não, eu tô voltando e eu te amo, eu vou ficar com você, e é isso. E eu juro pra vocês que na hora que eu li, eu fiquei meio. Sabe, tipo, mas pera, eu até estranhei, pensei, não, não é o Matthew, deve ser alguma coisa, sabe? Porque eu achei muito estranho, porque a gente não viu ele tomando essa decisão, a gente não viu como é que ele saiu de um capítulo falando, não vamos fazer isso, pra voltou no outro, já não, eu te amo, eu vou ficar contigo. E ele até explica depois pra Diana, mas eu acho que como a autora fez capítulos por outro ponto de vista, ela poderia ter feito o ponto de vista dele tomando essa decisão, sabe? Então, alguns momentos assim que eu senti que faltou esta outra explicação, esses outros desenvolvimentos, e eu, né, como eu falei, o livro ainda assim é muito longo, mas ela poderia ter tirado algumas coisas e acrescentado nesses outros que eu acho que o livro poderia ter ficado melhor desenvolvido. Mas enfim, já estou falando bastante aqui sobre o livro, né? Ainda assim, apesar de todas essas coisas que eu comentei, tá? Eu gostei porque eu me apeguei na história em si, nesse romance dos dois. Eu fiquei muito curiosa pra saber como é que as coisas vão seguir. O final também, ele não é super aquele cliffhanger que você quer saber o que vai acontecer, mas assim, você fica interessada em saber como é que a história vai seguir. Então, eu não acho que seja aquela questão de eu preciso ler o próximo livro agora, mas acho que é um jeito interessante de deixar ali os leitores um pouco interessados, sabe? Eu dei 4 estrelas para esse primeiro livro. Como eu falei, eu critiquei bastante algumas coisas aqui, mas ainda assim eu acho que tem bastante pontos positivos, sabe? Então, para mim, a experiência da leitura acabou sendo mais positiva do que negativa. Agora, falando sobre a série, gente, eu acho que assim, a série ela conseguiu adaptar bem. Eu acho que em questões de adaptação ficou bem interessante, assim, ficou bem fiel em alguns aspectos. Eu acho que mais foi tirado do que alterado as coisas. A gente tem algumas coisas que foram mudadas e eu já vou falar sobre isso. Mas assim, eu acho que a gente tem mais coisas que foram cortadas ou foram reduzidas. Não sei se vão ser trazidas em outras temporadas. Algumas coisas eu entendo, porque tem até algumas questões que eu estranhei quando eu tava lendo, então eu imagino que, tipo, eles tiraram pra não ficar tão estranho, digamos assim, na série. Vou comentar sobre isso também, já vou dizer o que que é. É, Algumas coisas eu senti falta porque faz parte da explicação central da série. Então, assim, como eu li o livro e eu tinha esse conhecimento das coisas do livro, pra mim eu meio que preenchi as lacunas que a série deixou. Mas, pra quem não leu o livro, eu não sei se não ficou essa impressão de que a série ficou meio rasa em alguns aspectos, sabe? Porque é isso, tipo assim, pra mim, algumas coisas não foram faladas, mas na minha cabeça tá, no livro foi falado isso, sabe? Então, eu acho que alguns momentos podem ter parecido pra quem não leu o livro, que realmente não ficou tão bem explicado, não ficou tão bem desenvolvido. O romance dos dois é ainda mais rápido na série do que no livro. E assim, óbvio, dá pra entender porque, né, uma adaptação vai ser mais curta do que o livro mesmo, ainda mais como eu falei, um livro de quase 700 páginas aí. Mas assim, o início do relacionamento dos dois, que eu já acho corrido no livro, foi cortado ainda mais na série. Então, assim, vários encontros ali que eles têm, né? Tem uns momentos, vou falar sobre isso, que eles vão fazer yoga juntos, coisa e tal. A gente não tem na série. E são momentos, querendo ou não, que eles vão estabelecendo uma confiança e um relacionamento ali entre eles. E a gente não tem isso na série. Foi muito cortado. Então, eu acho que na série me parece muito mais uma coisa corrida do que no livro. E no livro eu já acho que foi um pouco corrido, sabe? Então eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor. Mas eu entendo, era muita coisa pra adaptar, mesmo sendo 8 episódios. São 8 episódios de 40 minutos, não é nem de 1 hora. Então, assim, eles tiveram que dar uma adaptada. E assim, a série, ela foi feita por uma emissora, que não é uma emissora tão famosa, é Sky One, se eu não me engano. Eu acho que é uma emissora britânica.
e não é tão conhecida, então eu imagino que eles não tiveram um orçamento muito grande. Então, assim, eles tiveram que reduzir muitas coisas. Então, eu acabo passando um pano por causa disso, sabe? Por exemplo, os efeitos especiais. Cara, os efeitos especiais são muito ruinzinhos, mas assim, gente, eu assistia Teen Wolf, eu assistia Once Upon a Time, que assim, eram uns efeitos de R$ 2. Então, assim, não, a gente óbvio que repara, mas não é algo que eu vou ficar, nossa, fez muita diferença pra mim, porque eu sei que o orçamento aqui importa muito e com certeza não tinha um orçamento tão grande pra fazer essa série. Então essas coisas eu acabo passando um pano, sabe? Mas é isso, assim, eu gostei dessa temporada, mas eu acho que ela fica, quando a gente compara com o livro, né, e com a falta de explicação de algumas coisas, ela fica um pouco corrida e ela fica um pouco rasa em comparação a algumas coisas que são trabalhadas. Mas acho que é uma boa adaptação, sabe? Como eu falei, com o orçamento que eles deviam ter ali nessa primeira temporada, acho que fizeram um bom trabalho. Gosto dos atores, assim, não acho que são atores fenomenais, mas eu acho que eles fazem um trabalho satisfatório. Acho que ali, né, o Matthew e a Diana têm uma química interessante, assim. Tem algumas coisas ali que o Matthew, que o ator se chama Matthew também, né? Algumas caras que ele faz ali que eu achei meio estranhas, assim, mas assim, ok, passei um pano também, sabe? Não sei ainda que nota que eu dou pra temporada. Eu acho que eu daria um 4 também, assim. Eu não sei se eu baixaria pra um 3,5, porque eu acho que o livro é melhor do que a série, né? Mas ficaria ali mais ou menos nessa média. Mas eu acho que é interessante, sim. E pra quem não quer ler o livro, eu acho que faz um apanhado aí bem interessante dos acontecimentos e é uma adaptação bem satisfatória. Bom, gente, vou começar então a fazer a comparação da série com o livro, tá? E assim, eu fui anotando por episódio, então ela tá cronologicamente aqui seguindo os episódios da série, tá? Mas vamos lá, gente. Uma coisa já que eu vi, que eu já anotei, né, assim, quando eu comecei a assistir, porque o primeiro episódio começa com o Matthew, né? E ele tá, tipo, observando ali, né, a cidade, coisa e tal, e a gente vê um barquinho passando com a Diana. Então, assim, por mais que naquele momento o Matthew meio que não reparou nela, já tem essa diferença, porque no livro, né, é dado a entender que o Matthew vê a Diana pela primeira vez na biblioteca, depois dela já ter pego lá o manuscrito e coisa e tal. Enquanto na série a gente já tem esse momentinho, tem dois momentos, na verdade, né? Tem esse primeiro, que é ele ali na cidade e passa a Diana por ele, mas ele não parece ter reparado nela nem nada disso. Então, só um detalhezinho mesmo, que pode até ser que tenha acontecido no livro, mas como a gente não tem o ponto de vista dele, não tem como a gente saber se isso aconteceu ou não. Indo agora para umas diferenças um pouco maiores. A gente vê na série que a Diana acabou de chegar em Oxford, né? Ela tá começando ali a pesquisa dela. Ela dá uma palestra ali, inclusive, para algumas pessoas, tudo. E isso é uma leve diferença, porque no livro a Diana já tá em Oxford há um tempo um pouco maior. Então a gente não tem essa palestra, a gente não tem ela sendo recebida em Oxford. Ela já tá ali um pouco mais de tempo. Então ela já tá mais habituada ali as questões da pesquisa dela mesma, ali em Oxford mesmo, então não tem essa questão. Outra diferença também é que enquanto a Diana tá dando essa palestra ali na série, né, a gente vê que logo depois que ela termina, ela se encontra com a amiga dela, que é a Gillian, ou Gillian, enfim, que é uma bruxa também e que também tá ali em Oxford, e as duas, né, têm essa relação de amizade ali que dura alguns episódios ali na série, inclusive gera todo aquele plot de traição da Gillian e tudo mais. Só que isso não tem no livro, e essa é uma das maiores diferenças que a gente tem aí, principalmente nesse início de temporada. A Gillian é uma personagem que existe no livro, tá? Ela é uma bruxa mesmo, ela está em Oxford, mas ela e a Diana não são amigas, assim, né? A Gillian, aliás, ela faz parte ali do Coven, né, que tem em Oxford, e ela meio que fica tentando chamar a Diana, não, vamos, até quando começa o livro, né, vai ter um evento ali e tal, que as bruxas vão se reunir, e ela chama a Diana pra ir junto. Mas a Diana não quer ter nada a ver com bruxas e coisa e tal, né? Com quem ela é realmente. Então ela tá sempre se esquivando e deixando a Gillian de lado. Então as duas não têm essa relação de amigas. Todo o plot de traição da Gillian, dela contar pro Peter Knox depois da relação da Diana com o Matthew, coisa e tal, não tem nada disso, porque a Gillian não é amiga da Diana no livro. E aí, depois, né, na série, a gente tem a Diana pegando os livros ali, e é onde ela encontra o Ashmole ali, né, que é o manuscrito ali, né, e ela, quando ela abre esse livro,
ela é meio que marcada por ele, né? Então, tipo, ela coloca a mão em cima e é como se ela estivesse sugando, digamos assim, as palavras do livro. A gente vê, tipo, as palavras vindo pela mão dela e depois o livro marcando ela, queimando a mão dela. Isso não tem no livro, né? No livro, ela encontra esse livro, ela sente algo diferente, ela vê que tem uns feitiços escondidos ali, mas o livro não marca ela, não tem essa questão toda dela, meu Deus, fechando o livro, e as pessoas ao redor notando que tem uma coisa. Não, na série é muito mais visual, muito mais dramático do que no livro, realmente, que ela sente realmente que tem algo diferente naquele livro, ela vê que tem a questão dos feitiços e tal, mas é isso, assim, né? Ela depois fecha e entrega o livro sem muitas outras questões, assim. E na série a gente tem outra diferença, porque logo depois disso, a Diana fecha o livro e ela sai da biblioteca apavorada, e ela vê o pai dela, né? Ela vê alguém esbarrando nela e entrando na biblioteca, e ela pensa que é o pai dela, né? E aí quando ela olha, ele já não está mais ali. E aí logo em seguida a Gillian sai da biblioteca para falar com a Diana, e a gente vê que o Matthew tá olhando elas, né? Que seria esse outro momento que o Matthew viu a Diana ali, né? Que seria o momento que ele viu ela pela primeira vez, digamos assim, né? É que ele sentiu, né, também, todas as criaturas, eles sentiram ali o livro sendo descoberto, coisa e tal, e ele foi até lá. Isso no livro não tem. A Diana não vê o pai dela, e nesse momento, pelo menos até onde a gente sabe, o Matthew não está ali. Porque depois o Matthew diz que ele descobriu da Diana porque ele escutou duas bruxas falando que uma outra bruxa, um pouco mais nova, coisa e tal, tinha achado o manuscrito. Então, assim, o Matthew só foi saber depois que os boatos já estavam rolando. Então, por isso que ele foi atrás dela, né? Então a gente tem essa diferença, assim, um pouco grandinha, digamos assim, de como as coisas ali acontecem em relação a esse encontro do Matthew com a Diana e como ela descobre o livro e coisas do tipo. E aí a gente vai ter uma diferença, né? Porque como eu falei, no livro é quase todo contado pelo ponto de vista da Diana, poucas coisas são pontos de vista externos, né? E a série ela vai se aproveitar e vai ter pontos de vistas externos, o que eu acho que é a maravilha de uma adaptação cinematográfica ou uma série, enfim, a gente ter essa oportunidade de ter outros pontos de vista. Aqui logo no primeiro episódio a gente já tem isso, que é um ponto de vista do Marcus. O Marcus é um vampiro que mais pra frente a gente vai descobrir que é filho do Matthew, e eu vou falar sobre isso depois também, porque é uma diferença da série pro livro. E ele tá ali com um amigo dele, o amigo dele acaba sendo atropelado e morrendo. Ele tenta transformar o amigo em vampiro, mas não dá certo. E aí depois o Matthew vai buscar ele, né? Que ele tá na delegacia dando depoimento e tal. Ele busca ele. E aí sim o Marcus fica ali com o Matthew e com a Miriam e começa a ajudar eles ali na pesquisa, enfim. No livro isso é um pouco diferente, porque não tem essa coisa do Marcos com o amigo dele, James, não existe, e o Marcos já trabalha com o Matthew. Então tem um momento que o Matthew vai levar a Diana pro laboratório e o Marcos já está lá e é dado a entender que ele já trabalha com o Matthew há bastante tempo. Então assim, a gente tem um pouco essa diferença como as coisas acontecem. E aí outra diferença que tem também é porque na série, depois do Matthew encontrar com a Diana mesmo ali, né? A Diana conheceu o Matthew na biblioteca, ele vai atrás dela num café, né? E eles conversam ali num café e coisa e tal. E essa cena não tem no livro, tá? Os dois se encontram realmente na biblioteca, mas o encontro no café não existe. Então é uma cena que colocaram a mais na série. Outra cena também que colocaram na série e não tem no livro é a Diana saindo com o Sean. O Sean é o carinha que fica na biblioteca, né? E no livro é dado a entender que ele tem um crushzinho ali na Diana, coisa e tal, mas nunca tem nada, os dois não saem, não acontece nada ali entre eles. Enquanto na série, né, também não acontece nada, mas eles saem ali pra uma bebida e enfim, então tem essa diferencinha aí. E aí outra diferença é que na série a gente vê que a Diana tá fora, né? Ela tá remando, se eu não me engano, e o Matthew vai pra casa dela pra procurar o manuscrito, né? E isso até acontece no livro, mas é um pouquinho diferente, porque ele procura quando ela está em casa, ela tá dormindo, e ele entra na casa dela no mesmo dia que os dois se conhecem na biblioteca. Ele vai lá à noite enquanto ela tá dormindo para procurar o manuscrito e também não encontra. Então, assim, é uma cena bem parecida, só que na série é um pouquinho menos creepy, né? Pelo menos ela não tá em casa ali, né, dormindo e tal. Enfim, deram uma modificada ali, acho que pra dar uma suavizada. Inclusive, essa é uma questão. O Matthew da série, ele é um pouco mais suavizado do que o do livro. Eles deram uma diminuída ali em algumas questões, acho que pra deixar ele um pouco menos
problemático, talvez, aos olhos dos espectadores, não sei, mas deram uma suavizada ali nele em vários aspectos. E aí, outra coisa também que colocaram na série e não tem no livro, eu pelo menos não me recordo, é que em vários momentos a Diana ela sonha com aranhas, né? Ela sonha que ela tá tipo enrolada numa teia e aí tem aranhas subindo assim no corpo dela, tal. Isso até a gente entende que depois provavelmente tem a ver, não é explicado, né? Mas assim, eu fiz essa interpretação que tinha a ver com a questão da magia dela estar amarrada ali, né? Então, acho que teria algo a ver, porque a cena que os pais dela, que mostra lá no final, né? Os pais dela colocando o feitiço nela, visualmente é muito parecido, como se ela tivesse enrolada numa teia, né? Mas isso não tem no livro, isso realmente foi algo colocado aí na série. E outra coisa também que é uma diferença, porque como eu falei, a gente tem esses pontos de vistas externos, então na série a gente já vê a Satu, eu não sei como é que se fala o nome dela, que é aquela bruxa que depois vai pegar a Diana mais pra frente, coisa e tal. No livro, essa bruxa ela só aparece nesse momento. Ela aparece quando ela vai capturar a Diana lá pra frente do livro, já na metade do livro, mais da metade. Enquanto aqui não, aqui a gente já conhece ela, inclusive a gente conhece o Peter Knox também, e a gente vê ela sendo integrada aí na congregação, né, logo em seguida. Então a gente tem aí essa diferença e essa apresentação já dessa personagem. E aí, gente, eu comentei ali na parte da série, né, do livro e tal, da questão da yoga, né? E aí, pra explicar pra quem ou só viu a série ou só leu o livro, né? No livro, o que acontece? A gente tem um momento que a Diana fala pro Matthew, logo quando eles estão se conhecendo ali, que ela faz yoga, e enfim, né? Ela faz vários esportes ali, ela faz yoga também. E o Matthew sugere pra ela ir com ele, porque ele também faz yoga, pra ela ir junto com ele, que ele tem um lugar ali que é super legal e tal. E os dois vão juntos e fica na casa que ele construiu, que é uma casa antiga, coisa e tal, mas que tem uma professora lá de yoga, que é amiga dele, e essa classe de yoga é só de criaturas, então só tem bruxa, vampiro, demônios, então todo mundo ali são criaturas, né? E aí eles vão para algumas aulas ali de yoga juntos. Então é o que eu tinha falado, essas aulas ajudam a construir aí um pouco desse relacionamento dos dois, né? E eles cortaram isso da série. Eu entendo, como eu falei, né, é uma questão de tempo, eles têm que priorizar algumas coisas em favor das outras, então não dá pra ter tudo, mas eu achei que poderia ter pelo menos uma ali só pra dar uma introduçãozinha, mas eles cortaram tudo, a gente não tem essa aula de yoga realmente, e esses momentos aí de aproximação da Diana e do Matthew. E aí outra coisa é que daí ao contrário, que tem na série e não tem no livro, é a Diana indo tomar um café com o Knox, né, com o Peter Knox, porque na série ele aparece, ele se apresenta ali pra ela e ele fala que conhecia os pais dela, tal, fala sobre essa questão dele ser que ele amava a mãe dela, né? Isso é trabalhado em alguns momentos. Isso inclusive também não tem no livro, não é dado a entender que o Peter amava a mãe da Diana, eu pelo menos não lembro disso ter sido citado, mas na série isso é bastante trabalhado. E aí na série, depois disso, né, a Diana vai tomar um café com o Peter. E os dois conversam tudo, né? De início, assim, eles conversam bem de boa. E o Knox já admite que ele quer um manuscrito, porque lá no manuscrito teria como destruir os vampiros, né? Poderia ter ali um feitiço para destruir os vampiros. E isso não tem no livro. Uma que é a Diana não aceita ir tomar café com o Knox, na verdade ele nem pergunta isso pra ela, porque quando ele aparece na biblioteca, ele não vai conversar com ela, se apresentar e coisa e tal. Ele tenta invadir a mente dela. E a partir daquele momento, ela já vê ele como uma ameaça. Então, assim, ele não se aproxima e ela também não se aproxima dele. Eles vão conversar depois, no livro, né? Quando tem um jantar com o reitor e coisa e tal, que tá só ela, o reitor e o Knox. E aí eles conversam lá, mas é uma conversa bem agressiva, digamos assim, não é uma conversa amigável. E essa cena até foi transformada na série numa outra cena parecida, mas é tipo uma festa que tem ali, que tem mais pessoas envolvidas, né? Mas enfim, toda essa cena do Peter tentando ser um pouco mais amigável, coisa e tal, não tem no livro. No livro ele já chega nessa abordagem não amigável de tentar invadir aí, né, realmente os pensamentos e a cabeça da Diana. Então é bem diferente aí essa questão. Outra coisa que colocaram na série e não tem no livro é o plot da Juliet. A Juliet é uma personagem que existe no livro, ela vai aparecer mais pro final, a gente ouve histórias ali sobre ela, só que a gente não vê muita coisa dela. Enquanto a série, como eu falei, como quis abordar outros plots ali, né, outros enredos,
acabou inserindo outros personagens. Um deles foi a Juliet, né? Esse enredo todo envolvendo ela em Veneza, sendo obcecada ali com o Matthew e coisa e tal. Mas assim, eu não vejo problema com essa adição, porque quando a gente vê a Juliet no final do livro, a gente vê que é exatamente assim. Ela é obcecada pelo Matthew, ela foi criada para ser obcecada por ele. Então faz total sentido a gente ter essa introdução de quem é a personagem. Eu achei uma introdução bem interessante. E outra coisa que foi alterada é que na série a gente vê que a Diana logo descobre ali a traição da Gillian, né? E ela fica bem abalada e aí ela resolve ir atrás do Matthew por ser, tipo, a única pessoa que ela vê que, tipo, pode confiar porque foi minimamente sincero com ela ali. E ela vai até ele, até a casa dele, e aí é onde ele retorna pra Oxford, porque ele tinha ido lá caçar com um amigo dele, coisa e tal. Isso é um pouco diferente no livro, porque no livro os dois eles têm uma aula de yoga ali juntos, e aí eles acabam conversando ali e meio que discutindo nessa conversa, e logo em seguida o Matthew resolve ir então para Oxford, porque é nessa conversa que ele começa a perceber realmente que ele tá se interessando na Diana, então ele vai para Oxford para se afastar dela. E nesse período que ele tá em Oxford, o Matthew deixou a Miriam lá na biblioteca meio que responsável por supervisionar a Diana ali, né? Ficar de olho nela, proteger. Então, toda vez que a Diana sai pra almoçar, a Miriam vai atrás pra ficar de olho e tal. E a gente não tem nada disso na série, tudo isso foi cortado. E logo depois que começa a ter essas questões das criaturas se aproximando, o Nox chegando e tal, a Diana tenta ligar para o Matthew, mas ele não tá. E aí a Miriam avisa que ele não tá, que ele saiu, né? Foi caçar com um amigo dele e tal. E aí ele volta no final, e aí é onde ele, né, ela agradece ali por ele estar tentando proteger ela e tal. Mas a gente não tem a Diana indo atrás do Matthew na casa dele e ele voltando tão rápido, assim, né? No livro a gente tem um pouquinho mais de tempo ali até ele voltar realmente da onde ele tava, mas é dado a entender, né, que ele deixou ali a Miriam pra proteger ela durante esse tempo. E aí, como eu falei, né, a gente não tem as cenas de yoga na série, mas a gente tem uma cena no terceiro episódio, né, no início do terceiro episódio, do Matthew levando a Diana pra casa dele, que é onde acontece a yoga, né, que é a velha cabana que eles chamam no livro, que é uma propriedade que ele tem ali, e a velha cabana é onde ele morava, né, ele morou por um tempo, e aí tem uma outra parte da casa que é onde acontecem essas aulas de yoga. E como na série não tem, né, eles só substituíram por um momento que o Matthew leva a Diana até lá, e aí os dois conversam, ela vê ali a casa dele, tem um quadro da irmã dele que ela pergunta sobre, que inclusive não é tão explicado na série, né, no livro é um pouquinho mais explicada essa questão da irmã. Mas a gente tem esse momento, pelo menos ali, para dar uma substituída, digamos assim, em toda a questão da yoga ali, desse momento dos dois. Outra coisa que a gente tem na série, como eu falei, né, é a introdução ali da Sato, né, Seito, sei lá, e todo o plot da congregação. Tudo que tem a ver com a congregação, todos os momentos que se passam em Veneza, todos as reuniões que tem, os debates que tem, tudo mesmo que tem sobre a congregação é série, só série, tá? No livro a gente não tem nada disso, como eu falei, tem poucos pontos de vista de outras pessoas, então a gente não tem a visão do que está acontecendo. Em parte, eu acho muito interessante porque é isso, a gente tem que ver o que está acontecendo em outros pontos de vista para a história começar a fazer sentido. Mas eu confesso, gente, que no final ali da temporada eu já tava achando um saco esse plot da congregação. Eu tava achando muito chato. Porque os personagens são chatos, aí toda vez que tinha que ir pra lá, abria com eles passando ali aquela proteção mágica em Veneza, que eles estão de barco e aí eles passam, e aí tem tipo, tu não vê nada, é como se fosse só água. E aí tu passa uma proteção mágica e tu vê ali a propriedade da congregação. E toda vez que ia pra lá eles mostravam esse recorte. Pra quê? Sabe? Eu já entendi, vai mostrar a congregação, não precisa toda a cena você mostrar eles entrando lá no negócio. Então eu achei isso um pouco chato, assim, sabe? E como eu falei, de início eu até achei interessante, acho que em alguns momentos realmente tinha que ter, mas em alguns momentos eu só achei que saturou muito a história. Outra coisa que já é um pouco adiantada, né? É que no episódio 3 já a gente tem a ligação da Diana com as tias dela, né? E a Em, ela já assume, meio que depois, né, ela conversa com a Sarah, que o Matthew poderia ser a pessoa
que a mãe da Diana falava nas histórias que ela contava. Depois a gente descobre que a Rebecca, né, que é a mãe da Diana, ela contava umas histórias tipo de contos de fadas e que sempre falava dessa menina, tal. Algumas vezes ela até falava que era a Diana mesmo, tal. E que tinha esse príncipe de sombras, príncipe das trevas, enfim, tal, 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 que ia salvar ela. E a Em já assume que, tipo, poderia ser a mãe dela, meio que já prevendo o Matthew. Só que essa é uma questão que vai ser trazida bem mais pra frente no livro, né? É lá pra quando a Diana é sequestrada, que aí ela começa a lembrar dessas histórias e ela começa a pensar que eu acho que minha mãe colocou o Matthew já nas minhas histórias, né? E aí mais pra frente eles vão descobrir que eles provavelmente tinham algo meio predestinados ali dos dois. Então é um pouco mais pra frente. Aqui na série não, aqui a Em fala e na verdade isso quase não é trabalhado, né? Isso não é mencionado tanto assim que nem é no livro depois. Então a gente só tem esse detalhezinho ali, meio que pra gente entender realmente que o Matthew já poderia estar sendo. O Matthew e a Diana, né, já poderiam estar sendo profetizados, digamos assim. E aí, novamente, né, gente, a gente tem outros plots, né, como eu falei, que não estão no livro, como o plot da Sophie. A Sophie é uma personagem que aparece no livro, só que ela só vai aparecer lá no final. A gente vê na série, né, que a gente tem essa introdução da Sophie, do Nathaniel, tal, tem a Agatha, né, que é a mãe do Nathaniel. E aí lá pro final eles vão com o Hamish lá pra casa das tias da Diana. Isso é um pouco diferente no livro, tá? No livro, eles só aparecem no final, quando eles chegam na casa das tias da Diana. E eles não chegam com o Hamish, tá? Eles vão sozinhos pra lá, porque a Agatha, a mãe dele, meio que indicou onde estava a Diana. Então, eles vão até lá sozinhos. E aí, acontece mais ou menos parecido, assim, né? A Sophie tá grávida, ela é filha de bruxos, a filha deles, né? Ao que parece, ele já tem certeza que vai ser uma bruxa também. E eles vão até lá levar a estatuazinha para Diana, tal, mas tem um pouquinho mais de interação nesse final da Sophie e do Nathaniel com eles. Inclusive, eu vou falar mais sobre isso quando eu chegar mais pro final, né? Mas nesse início, né, que a gente tem aqui no episódio 3, a gente tem toda a questão da Sophie já começando a falar sobre essa estátua. Uma coisa que é diferente também, porque no livro é falado que a Sophie, ela sonhou, né? Ela sonhou com a Diana, ela sonha com as pessoas, ela tem uns sonhos meio proféticos, digamos assim. E na série, não. Na série é mais essa questão que ela vê algumas coisas, assim, mas não é tão explicado que nem no livro, né? E outra diferença, porque no livro a Agatha conhece a Diana. Quando as criaturas começam a se aproximar ali em Oxford, depois dela ter achado o manuscrito, quando o Matthew tá na caçada lá com o Hamish, a Agatha é uma das que se aproximam e ela conversa com a Diana ali, as duas conversam meio de boa, assim, né? A Agatha explica a questão do manuscrito, porque que é importante ali pros demônios também e tal. E é isso, assim, elas têm essa interação aí inicial e depois elas não se veem mais, mas a Agatha manda ali, né, o filho e a nora, né, irem até a Diana ali mais pro final da história. Enquanto esse encontro não acontece na série, né? Na série as duas não se conhecem, a gente não tem essa interação realmente, a gente tem mais o plot mesmo ali envolvendo todas elas ali, né, a Agatha, a Sophie, enfim, mas que nesse início não tem essa interação com a Diana. E aí, na série, né, a gente tem um momento que tem, no episódio 3 ainda, a gente tem um encontro, um jantar ali, né, entre a Diana e o Matthew. E a Diana dá um beijo ali no Matthew, né, e ele logo depois vai embora, enfim. Isso no livro é um pouquinho diferente. A gente tem dois momentos de jantar, né, tem um na casa dela e um na casa dele. Só que a gente não tem esse primeiro beijo nesse primeiro jantar, né? Então eles já deram uma adiantada ali na história. E logo em seguida a gente já tem outra diferença, porque na série a gente vê que no dia seguinte a Diana recebe, né, passado assim por baixo da porta dela um envelope com umas fotos contendo aí as fotos dos pais dela quando morreram, né? E aí ela fica muito brava quando ela vê isso, ela vai até a biblioteca pedir o manuscrito e aí ela vê que é tipo uma armadilha, né? Então estão todos os bruxos ali esperando ela pegar o manuscrito, só que aí aparece o Sean, diz que o manuscrito não tá lá, tal. E aí tentam usar a magia deles na Diana e a Diana libera o vento de bruxa ali, né? E aí é onde o Matthew chega até ela, leva ela de volta pra casa dela e ela tá bem cansada por conta dos poderes que ela usou, e enfim. No livro é bem diferente,
tá? Primeiro que, na série, logo no início do terceiro episódio, a Diana comenta com o Matthew sobre a morte dos pais dela, e ele comenta que ele tinha ouvido falar, então ele já era conhecimento dele. No livro isso é diferente, porque no livro, isso eu até achei estranho, na verdade, porque o Matthew tinha ouvido falar dessas mortes, mas ele não tinha associado que eram os pais da Diana. Então o que acontece? Tem um momento que a Diana chega em casa e tá, tipo, em cima da mesa dela esse envelope com as fotos da morte ali dos pais dela. E ela fica muito abalada por conta dessas fotos, né? E naquele momento, o Matthew não sabia que os pais dela estavam mortos. Então, quando ele vê as fotos, ele meio que fica apavorado e ele pergunta onde é que eles estão, né? Não, a gente vai até lá, tal. E aí a Diana conta que aquilo aconteceu anos antes. Então, ele não sabia, né? Depois ele até pensa que ele tinha ouvido falar sobre essas mortes, mas ele não conectou que eram os pais da Diana, né? Isso eu achei bem estranho, na verdade, né? Mas enfim. E aí ela fica muito abalada realmente com esse conteúdo das fotos ali. E aí o Matthew fica ali pra ajudar ela, ele dá um sedativo pra ela conseguir descansar, porque ela começa. O poder dela fica um pouco descontrolado ali e tal. Mas não tem relação com o momento que ela vai na biblioteca. Ela até tenta pegar o livro outra vez, sim, mas assim, é num dia comum. Ela chega na biblioteca e pede o livro. O Matthew tá com ela nesse dia, inclusive, a biblioteca tem várias outras pessoas. E é um pouco diferente também, porque quando ela pede na série, o Sean fala: Nossa, um monte de gente tá pedindo esse manuscrito essa semana, mas ele sumiu, a gente não tá mais encontrando ele. E aí a Diana pede para ele procurar de novo e realmente ele ninguém encontra, né? No livro não, no livro ela pede esse manuscrito, ele não menciona que outras pessoas tentaram pegar e ele fala, né, depois quando vem a resposta ali que disseram que esse manuscrito está sumido por anos, décadas, assim, ele está sumido há muito tempo. E a Diana fala, né, tipo, pô, é impossível, eu peguei essa semana aí, né, semana passada, e ele fala, mas não tá, a gente não tem registro que esse livro esteja aqui, né, tenha estado aqui durante muito tempo. Então a gente tem essa diferença aí, porque a gente tem esses momentos separados no livro, né? Isso acontece em outros momentos ali. E no livro, realmente, a Diana se abala muito por conta da foto ali, né? Que mostra os pais dela. Enquanto na série, não. Na série, ela fica mais com raiva disso tudo e é o que resulta ela ir atrás do livro. E aí a gente tem uma outra diferença também, porque logo em seguida no livro, né, depois que a Diana fica muito mal ali por conta das fotos, o Matthew fica com ela, né, ela dorme ali e tudo, e aí ele chama o Marcos e fala que vai levá-la para França, tal, para tirar ela dali. E esse capítulo é pelo ponto de vista do Marcos, e a gente fica sabendo que ele é filho do Matthew. E aí a gente fica meio assim, mas a gente vai entender, porque no livro é contado o passado, digamos assim, do Marcos, como ele conheceu o Matthew, como ele foi transformado pelo Matthew, e aí a gente vai entender que os vampiros têm meio que essa relação. Então, quando um vampiro transforma o outro, eles criam essa relação de pai e filho, né? Ou mãe e filho, que é a relação que o Matthew tem com a Isabel, por exemplo, né? Então, o Marcos vê o Matthew como o pai. Ele não é pai biológico do Marcos, mas foi quem transformou o Marcos em vampiro. Então eles têm essa relação. Na série, isso é citado. A gente vê um momento que o Matthew fala, né, que o Marcos é filho dele, lá pro final da série e tal. Tem um momento que alguém fala pro Marcos, né, o seu pai e tal. Mas a gente não vê isso sendo explicado e a gente também não tem um momento do passado do Marcos para entender essa relação deles. Então a gente tem essa diferença aí sendo um pouco mais resumido, né, e não tão explicado aí na série. E aí no quarto episódio, né, vamos já para o quarto episódio, a gente tem uma cena na série que não tem no livro, pelo menos não é mencionada em momento nenhum, que é um momento de luta aí, digamos, entre o Marcos, a Juliet e a Miriam, né? A Juliet está atrás do Matthew e aí acaba tendo esse confronto entre eles. Só que isso não tem no livro, não é citado em momento nenhum. Inclusive, né, junto com a história do Marcos, a gente conhece um pouco da história da Juliet com o Matthew também. E é falado que o Marcos nunca gostou da Juliet, assim, né, e enfim. Mas a gente começa a saber quem é um pouco mais dessa vampira aí, né, da Juliet, com o ponto de vista ali do Marcos, quando tá contando a história dele. Mas sobre esse conflito aí entre eles, não tem nada. Outra coisa que foi uma invenção da série é o Baldwin sendo parte da congregação.
Na série a gente vê que ele é meio que o líder dos vampiros ali da congregação, né? O Baldwin é o irmão do Matthew. Só que na série, no livro, não tem isso. Ele não é parte da congregação, não. Ele é o chefe da família, né? Ele é ali o dos Claremont e tal, mas ele não faz parte da congregação. Inclusive, ele ajuda o Matthew em vários momentos. Mesmo os dois não se gostando ali, coisa e tal, ele acaba ajudando o Matthew em vários momentos. E outra coisa que é um pouco diferente também é que na série o Matthew examina ali, né, as fotos que foram enviadas para Diana dos corpos dos pais dela, tal. E ele nota que tem alguns traços ali que dá a entender que eles foram mortos por bruxos. Só que essa é uma coisa que a Diana fica sabendo de outro jeito no livro. É a Gillian, se não me engano, né? A Gillian, que fala pra ela. Tipo, meio que dá uma ameaçada ali na Diana e fala que, tipo, os pais dela foram mortos por bruxos por, né? Meio que estar fazendo o que a Diana tá fazendo agora, de meio que querer se voltar contra o próprio povo, assim, né? Então ela acaba descobrindo de outra maneira e até por isso também que ela se abala tanto quando as fotos são mostradas. E aí outra diferença é porque, assim, no livro, né, depois que a Diana chega ali na França, né, se eu não me engano, é depois que o Matthew vai embora, agora eu não lembro certinho a cronologia ali no livro, mas a gente tem a Marty, né, que é tipo uma governanta, digamos, ali da casa, e ela dá um chá pra Diana tomar, e ela é bem insistente que a Diana tem que tomar aquele chá todo dia. E ela ensina a Diana a fazer, quais ervas que ela tem que colocar no chá e coisa e tal. E insiste, né? Não, você tem que tomar esse chá todo dia. E aí, lá pro final do livro, a gente descobre que uma das questões que a congregação estava tão preocupada com a Diana e o Matthew ficarem juntos seria também a possibilidade deles terem filhos mais pra frente. E isso é discutido lá pro final mesmo, tá, gente? É porque como não tem isso na série, eu não sabia onde colocar esse momento de comparação. É, então a gente trazido essa questão, porque no livro é falado até em alguns momentos que a Diana e o Matthew não poderão ter filhos juntos porque ele é um vampiro, né? Mas aí, lá pro final do livro, é quando a Diana vai tomar esse chá quando ela tá na casa das tias dela, a tia dela nota, e ela nota que, tipo, algumas ervas têm algumas características, eu não sei se são características, eu não lembro agora, anticoncepcionais ou abortivas, é algo do gênero. E aí, quando eles discutem essa questão, o Matthew até fala, não, mas, né, de poder ser essa questão da congregação contra eles, né, deles terem filhos, o Matthew fala, não, mas isso é impossível, a gente não vai nunca ter filho, né, não existe essa questão. E aí a tia dela levanta, tá, se não existe essa questão, por que então a tua amiga lá, a tua governanta, deu um chá abortivo pra Diana tomar todo dia? Não faz sentido. E aí é onde eles percebem que poderia ter essa opção. E aí é inclusive quando é misturado com toda a questão do Nathaniel e da Sophie chegando, porque os dois são demônios e o filho deles vai ser uma bruxa. Então eles começam a discutir essa questão das espécies ali, né, terem filhos de outras espécies e o quanto isso seria ameaçador para a congregação. Então a gente tem toda essa discussão ao redor de interespécies que eles falam, né, e dos filhos deles ali, dessa possibilidade da Diana e do Matthew ter filhos no futuro que inclusive isso vai bater junto com uma outra questão que eu vou falar depois. Só que isso na série não é trazido. Inclusive a questão da Sophie estar grávida, né, e ser uma bruxa, isso é passado bem por cima, assim, isso não é muito debatido ali entre eles, né? Então é um tema que aparentemente a série deixou de lado. Não sei se vai trazer mais pra frente novamente, mas por enquanto eles optaram por não trazer. E aí no episódio 5 a gente tem o que eu disse que é um ponto muito positivo pra série, que eles trazem a perspectiva do Matthew durante todo aquele momento que ele está longe da Diana, quando ela está na França. O que acontece, né, quando o Domênico vai lá visitar para falar que eles vão quebrar o pacto, coisa e tal, e aí o Matthew se recusa a quebrar o pacto para não deixar a Diana em perigo também, né, ele recebe a ligação da Miriam e do Marcos falando que o laboratório dele tentaram invadir, né, foi invadido, enfim, e aí ele resolve voltar para Oxford. E aí no livro a gente não tem o ponto de vista dele enquanto ele está em Oxford, mas na série a gente tem. E é bem interessante, porque ele começa a olhar ali, ele já aproveita e começa a fazer uns testes no DNA da Diana, tal, que também é um pouco diferente na série e no livro, tá? Mas assim, isso não é tão importante, então eu não vou nem entrar nessa questão. Mas a gente vê toda essa perspectiva dele, como é que ele vai mudando de ideia realmente em relação à Diana, o que é um ponto muito positivo, porque eu acho que faltou no livro. Outra diferença também, que entra naquela questão que eu digo que suavizaram um pouco o Matthew,
porque na série ele vai atrás da Gillian quando percebe que foi ela que invadiu o laboratório. E ele morde ela ali, né, pra acessar as memórias dela, pra ver o que realmente ela viu, o que ela conseguiu ali no laboratório. Só que no livro ele mata a Gillian, ele não só ameaça ela ali, né, ele mata ela realmente. E inclusive a Gillian tinha sido quem deixou as fotos lá no apartamento da Diana, foi ela e o Knox. Então ele meio que foi pra se vingar por ela ter ido atrás da Diana mesmo, né, ter feito mal a Diana. E na série até fica meio assim, porque dizem que, tipo, a gente vê a Gillian ali, né, a Gillian sendo atacada, e depois ela na porta de uma outra bruxa ali, viva, mas meio mal ali. E aí depois no outro episódio, a Sato diz pra Diana que o Matthew matou a Gillian. E eu fiquei, gente, mas matou? Não matou? O que aconteceu? E aí depois a gente descobre que não, né? O Matthew fala que não, que ele não matou a Gillian, mas que deveria ter matado. Tipo assim, né? Por ela ter traído a Diana, tudo, enfim. Só que no livro não. No livro realmente o Matthew mata a Gillian. E até a Diana depois pergunta pra ele, você precisava ter matado a Gillian e tal. E ele, tipo, sim, precisava sim. Porque, né, ela te ameaçou, ela foi na sua casa e tal. Então eu precisava sim ter feito isso. Então a gente tem essa diferença ali realmente, como eu falei. Eu acho que é uma tentativa de dar uma suavizada ali realmente no Matthew. E aí, né, por a gente ter a perspectiva do Matthew em Oxford ali, coisa e tal, a gente não tem a ligação dele pra Diana, que eu comentei na parte do livro, né? Porque no livro, só pra quem pulou essa parte aqui do vídeo, o Matthew vai pra Oxford e aí uns dias depois a Diana acorda com o Matthew ligando e ele falando que ele tá voltando e que ele ama ela e ele vai ficar com ela e dane-se o pacto, basicamente. E aí depois ele chega, né? Os dois se reencontram ali, coisa e tal. Não tem essa ligação na série. Na série, os dois até se falam por telefone, mas é em outro momento. E aí depois tem um dia que a Diana acorda e eu não lembro se é a Isabel ou se é a Marty que fala que o Matthew tá chegando, tá voltando pra Oxford e tal. E aí os dois se reencontram ali e é ali que o Matthew diz que ama ela, que mudou de ideia, vai ficar com ela, enfim. Então a gente tem um pouquinho diferente. Eu particularmente prefiro na série porque eu acho que fica um pouquinho melhor do que uma ligação de telefone que a gente nem sabe o que aconteceu, né? E aí uma outra diferença que a gente tem é que depois que os dois ali se reencontram, né, se declaram, enfim, os dois dormem, né, e a Diana acorda e o Matthew ainda está dormindo, e ela vai dar uma voltinha ali ao redor da propriedade deles ali. E aí a gente tem uma diferença porque no livro, várias vezes mesmo, todo mundo, a Marty, a Isabel, o Matthew, falaram pra Diana, não sai sozinha. Em hipótese nenhuma, você vai ficar dentro de casa. Se você quiser sair, porta pra fora, vai ter alguém com você, não saia sozinha. E ela, tipo, não, beleza, eu vou sair sozinha. Não vou sair sozinha. Aí nesse dia ela acorda, não vê ninguém, e o que ela resolve fazer? Vou sair sozinha. Obviamente ela é capturada, né? Ela tá só andando assim, tem acho que uma horta, um jardim, alguma coisa assim. E aí é onde ela é pega pela Sato e levada. Na série é um pouquinho diferente porque a gente não vê esses avisos sendo dados pra Diana o tempo todo, né? Não anda sozinha, tal. Se eu não me engano, nem é mencionado isso pra ela. E nesse dia, né, ela e o Matthew dormem ali e tal, e ela acorda e ela vai correr, né? Então ela tá ali correndo pela propriedade e é aí onde ela é pega. Um pouquinho de diferença aí, né, nesse momento. E aí, no episódio 6 a gente tem um episódio que a Diana tá ali junto com a Sato, né, sendo torturada, digamos assim, né, e a gente tem algumas diferenças em relação a isso. Vamos lá, na série a gente tem o Baldwin chegando já na propriedade ali dos Claremont, né, na França, por conta da congregação, né, ele tava indo ali para buscar a Diana, e quando ele chegou, a Diana já tinha sido capturada, e até o primeiro momento o Matthew acha que foi ele que pegou, né, e aí eles têm uma discussão ali, e aí a gente vê que a Diana foi levada pela Seto lá para o... Eu não sei falar o nome dele, gente. Geber. Eu acho que é assim que se fala. É nome francês, gente. Não sei falar francês. Mas enfim, que é o vampiro ali, né? Um dos vampiros da congregação e coisa e tal. E a Sato fica fazendo alguns experimentos, digamos assim, alguns feitiços na Diana. E o Geber fica ali por perto, na mesma propriedade, esperando porque ele quer a Diana depois que a Sato fizer o que ela quiser ali com a Diana. No livro é um pouquinho diferente, por quê? Como eu falei, o Baldwin não faz parte da congregação.
E quando o Matthew tá procurando pela Diana, a Isabel fala que ela chamou o Baldwin. Então, ele foi chamado até lá porque ele é muito bom em rastrear pessoas e porque ele é o chefe da família Claremont. Então, a Isabel chama ele ali para ajudar a encontrar a Diana. A Sato leva a Diana e ela encontra com os vampiros da congregação, incluindo o Geber ali. Só que ela fala que a Diana pertence às bruxas, então ela nunca iria, tipo, entregar a Diana para o Geber ou para qualquer outro bruxos, até porque ele tem uma fama não muito boa ali em relação à questão de bruxas, né? E ele, inclusive, admite para Diana que ele tinha uma bruxa sob comando dele ali, né? Sobre meio que escrava dele por um tempo e que ele iria ter a Diana para ele em algum momento. E aí ele vai embora e a Sato fica ali fazendo os feitiços com a Diana. Então a gente tem essa diferença ali porque na série a gente tem meio que uma parceria da Sato com o Geber, enquanto isso no livro não existe. Aí na série a gente vê que o Geber tem uma cabeça de uma bruxa, na verdade, né, que parece ter sido enfeitiçada ali, que ele leva com ele, e que ela fala umas profecias, e ela diz uma profecia a respeito de uma bruxa que vai ser o final, a destruição dos vampiros. E isso até o momento no livro não existe. Não sei se em algum momento vai surgir essa profecia, tal, mas assim, no primeiro livro isso não é mencionado, a gente não tem esse ponto de vista do Geber, então a gente não sabe o que isso significa. A Sato depois também vê, né, essa profecia sendo falada, mas também não existe nada disso, assim, né? E outra questão também, porque a Sato, ela menciona pro Nox sobre um tipo de magia ali para descobrir o que a Diana esconde, né? E o Nox fala que essa é uma magia perigosa, né? Uma magia das trevas aí, coisa e tal, e que é proibida fazer essa magia, que inclusive quando você usa essa magia em alguém pode afetar a pessoa que está usando a magia também, né? A bruxa que está fazendo aquilo. Mas mesmo assim, a Sato decide usar essa magia proibida aí na Diana. Só que uma diferença é que eu acho que no livro a Diana fica muito mais machucada do que na série. Na série a gente vê que que a Sato faz ali, né, a marca nas costas dela ali e tal. Mas basicamente fora isso, ela tá bem, assim, ela tá com alguns cortes, assim, no rosto e tal, mas tá bem. Enquanto no livro, parece que ela ficou bem mais machucada, as costas dela, inclusive, parece que tá bem mais machucada, além das marcas ali, né? A marca é do Matthew ali, na insígnia do Matthew ali. E parece que a Seto pegou mais pesado com ela no livro do que na série, né? Então tem um pouquinho dessa diferença aí. E aí também tem outra diferença que também acaba impactando um pouco mais não impactando, mas que faz uma diferença um pouquinho maior. Porque acontece, depois que o Matthew recupera a Diana no livro, ele leva ela de volta lá pra casa dele na França. E quando ele tá cuidando dela, ele fala, tipo, alguma coisa, eu não lembro pra quem que é, mas ele fala, não sei o que, porque é minha esposa, e chama ela de esposa. E a Diana até fica tipo, oi, quando é que a gente casou? Que eu não sei, que momento que isso aconteceu. E aí o Matthew explica que a partir do momento que os vampiros decidem ficar com alguém mesmo, tipo, criar este relacionamento, ficar com a pessoa ali, é como se fosse um casamento, porque eles ficam juntos pra sempre, digamos assim, né? E isso na série não tem. A gente não tem esse momento do Matthew. Em nenhum momento o Matthew chama ela de esposa, nem nada disso, coisa e tal. E na série, na verdade, eles trocam por outro termo. Eles falam que os vampiros se acasalam. Em inglês eles chamam de mating, né? Então, seria meio que isso, quando um vampiro escolhe alguém pra ficar junto. Seria mais ou menos a mesma coisa, só que na série eles acabam não traduzindo isso pra casamento, pra esposa, esposo, enfim, né? Mas no livro, sim, no livro o Matthew fala sobre isso. E até eu, particularmente, achei muito estranho, porque eles tinham acabado de começar a namorar e eles já estavam se chamando de marido e mulher ali o livro inteiro. E vários momentos a Diana pensa nele como marido, ele fala dela como esposa, então, tipo, é estranho porque eles literalmente acabaram de começar a namorar, né? Mas, enfim, eu acho que a série quis tirar isso também pra não deixar essa questão de eles começaram a namorar ontem, como assim, sabe? E até, inclusive, né, dentro disso, que eu até tinha notado aqui também, da questão dos filhos ali, né, dos vampiros, né, que quando um vampiro faz outro vampiro, cria essa relação de pai e filho ali, e que a gente não tem isso
na série, né, isso sendo explicado. Inclusive tem momentos mais pra frente que a Diana fala, tipo, ai, porque os nossos filhos, falando né, com o Matthew, assim, e as tias dela ficam meio que, como assim nossos filhos? E aí ela pensa, não, porque todos os filhos do Matthew agora são meus filhos também e tal. E eu particularmente achei muito estranho. Mas enfim. Mas eles não colocaram na série, talvez eles coloquem em outro momento, né? Mas nessa primeira temporada eu acho que eles preferiram não estranhar tanto assim, né, os espectadores e preferiram não colocar. Quase acabando então, gente, os últimos 2 episódios da série. Bom, episódio 7 a gente tem então o Matthew e a Diana indo pra casa das tias da Diana. E a gente tem algumas diferencinhas, né? Porque assim, a Diana, desde que ela foi capturada ali pela Sato, ela começa a enxergar, tipo, uns fantasmas, digamos assim, né? Ela começa a ver ali a mãe dela, o pai dela, né? Quando ela tá lá capturada. E quando ela chega na casa das tias, ali na casa das Bishops, ela começa a ver os fantasmas da avó, das antepassadas. Então ela vê vários dos fantasmas ali na casa. Isso a gente não tem na série. E uma coisa que tem na série e não tem no livro é que a casa mesmo mostra pra todo mundo o que aconteceu, como é que os pais dela fizeram ali pra aprender a magia dela, tal, né? Então a gente tem a Diana, o Matthew e as tias dela vendo tudo isso, é como se a casa estivesse mostrando realmente o que aconteceu. Isso não tem no livro, né? Isso é ou alguém conta pra Diana ou ela lembra através de sonhos, tal, mas a gente não tem realmente, ou só lembra mesmo, né? Enfim, a gente não tem a casa literalmente mostrando como se fosse um filme ali para os 4 assistirem. E outra coisa, que aí se liga com aquela questão que eu falei da Diana e do Matthew ter filhos, porque a gente vê 2 momentos em que o Matthew e a Diana aparentemente têm a primeira noite deles. Não dá pra saber porque a cena é cortada e ninguém menciona nada. Então a gente vê os dois se pegando ali e corta pra momentos depois. Então a gente meio que não sabe realmente se foi a primeira noite deles ou não. Tem 2 momentos assim. E por que isso é importante, tá, gente? Porque no livro não tem, os dois não chegam a ter a noite deles juntos, né? Eu falando em momentos, em termos mais reduzidos para não desmonetizar meu vídeo. É... Isso porque o Matthew, ele fala que, tipo, ele acha que os dois têm que curtir mais o namoro deles. Por isso que é estranho ele chama ela de esposa, mas ao mesmo tempo fala, não, a gente tem que curtir, a gente acabou de se conhecer e tal. E acho que a gente tem que ir com calma e vamos aqui e tal, né? Tem muitas coisas importantes acontecendo, então, uma coisa de cada vez, basicamente, né? E aí, depois que é falado sobre essa questão de repente, a Diana e o Matthew poderem ter filhos, a Diana até questiona pra ele, é por isso então que você não quer dormir comigo, tal? E ele fala, não, os meus motivos eu já te falei, assim, né? Mas agora que a gente sabe essa possibilidade também, né? Então a gente vai ter que tomar uns cuidados aí. Mas realmente não acontece nada. Eles têm uns momentos de pegação ali, mas não chega a evoluir pra nada mais. E a série dá a entender que tem, principalmente nesse episódio 7. Eu acho que esse episódio 7 é até mais do que no outro episódio. Então, só como ninguém fala nada, não tem esse assunto, a gente realmente não sabe se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu algo, então é deixado subentendido e a gente preenche as lacunas na nossa cabeça, né? E aí, gente, o episódio 8, eu até esqueci de comentar na parte que eu tava falando sobre a série como um todo, mas eu achei muito corrido, porque assim, é muita coisa para eles falarem e eu acho que eles quiseram enfiar tudo nesse último episódio e ficou muito corrido, sabe? Mas enfim, vamos lá. A gente tem a cena da Juliet, né? A Juliet chegando ali, que é um pouco diferente, porque na série a gente vê que é no celeiro ali na propriedade das Bishops. No livro é fora, a Diana e o Matt estão caminhando ali pela rua, ali pela cidadezinha, ali pelo bairro, onde é a casa, quando eles encontram a Juliet. E eu achei uma diferença, porque assim, eu não sei se por conta da série o tom ficou um pouco diferente, mas a Juliet da série, pra mim, ela me pareceu um pouco mais emocional. A Juliet do livro, ela me passou uma coisa mais cínica, sabe? Ela é apaixonada, obcecada pelo Matthew, mas ela me pareceu muito mais cínica, sabe? Muito mais fria. Na série, não. Na série a gente vê que ela tá super confusa e ela tá ali meio chorando. Ai, por que que você me abandonou? Então a gente vê que tem uma coisa muito mais emocional. Enquanto na série realmente no livro, aliás, ela me pareceu muito mais racional,
não racional, né, porque ela tá obcecada ali com o cara, mas muito mais cínica realmente, né, como eu mencionei, do que emocional mesmo, sabe? Mas enfim, a cena ali como um todo da Juliet acaba sendo bem similar, e na série eu achei que fez mais sentido, porque no livro eu fiquei meio, cara, o que aconteceu? Porque eles estavam ali com ela e daqui a pouco ela dá uma zunhada no Matthew e quase mata ele. E, tipo assim, o cara tem mais de 1500 anos e, assim, um minutinho, 30 segundos, ela conseguiu, tipo, derrotar ele. Não fez muito sentido quando eu tava lendo. Visualmente ficou um pouco melhor, porque a gente vê que tipo, foi uma coisa meio rápida. Mas ainda assim, pô, o cara tem mais de 1500 anos, ele podia saber se defender um pouquinho melhor, pelo menos, né? Pelo amor de Deus. E aí a gente tem uma outra diferencinha também, né? Porque a gente tem na série, como eu falei, o Hamish chegando com a Sophie e o Nathaniel, enquanto no livro eles chegam separados. As pessoas vão chegando na casa ali das tias da Diana, mas a Sophie e o Nathaniel, eles chegam antes do Hamish e eles ficam um tempinho ali, né? Eles conversam sobre a questão da bebê, né? Que vai ser uma bruxa e tal. E a gente tem várias questões que, na verdade, eu nem trouxe aqui, eu nem marquei muito direitinho. Mas por quê? Quando eles estão lá, aparece uma das páginas do Ashmole, né? Do manuscrito ali, coisa e tal, que são duas figuras que é uma. Eles falam que é a rainha branca ali, coisa e tal, e tem o rei, né, vestido de preto ali, coisa e tal. Na série tem essa página, mas meio que não é desenvolvido para nada mais. Enquanto no livro eles chegam à conclusão de que aquela página seria a Diana e o Matthew. E os dois meio que teriam sido profetizados. Então por isso que eu digo que o relacionamento dos dois é algo que parece ter sido meio predestinado ali para acontecer. E aí tem a questão que eles falam que o pai dela deixou um recadinho ali para ela, né, no Ashmole lá, quando ela viu lá no início do livro tal, e que eles teriam que ir longe para conseguir encontrar as respostas. Então tem algumas questões ali, tem uma carta, se eu não me engano, né, que a mãe dela deixou para ela. Então tem toda uma outra questão que é bem mais abordado, bem mais desenvolvido, e aí é onde eles começam a pensar nessa questão de voltar no tempo, e né, é falado que a Diana fazia muito isso quando ela era criança, né, e aí depois ela parou de fazer porque a magia dela foi amarrada ali. Então é muito mais desenvolvida essa questão, esse plano deles voltar no tempo, do que na série, né? Então a gente tem toda essa questão e até essa questão dos dois terem meio que sido vistos ali, né, profetizados e colocados nesse manuscrito tantos anos atrás, né? A Diana nem era nascida, imagina. Então, assim, tem essas questões que realmente na série a gente não vê, não é trazido. A gente tem a página e é isso, sabe? Se isso vai ser trazido depois, a gente não sabe, mas assim, nesse primeiro momento, realmente cortaram bastante disso, dessa explicação, e é por isso que eu digo que algumas coisas podem ter ficado muito rasas para quem não leu o livro, né? Então, acho que faltou ali em alguns momentos eles explicarem um pouquinho mais dessas questões. E aí, né, como eu falei, como no livro não tem o Baldwin fazendo parte da congregação, também não tem todo aquele julgamento do Baldwin de ter ajudado o médico e tal, tudo isso foi invenção da série. E aí outra coisa que não é tão explicado na série é porque no livro a gente sabe que a família ali do Matthew, eles criaram os Cavaleiros de Lázaro, é o pai dele, né, que criou ali tal, o Philip, é o pai vampiro dele, né? E era essa organização de cavaleiros que a intuição deles, né? Intuição não, a intenção deles era ajudar os indefesos, né? E o Matthew ficou como o líder da ordem, né? Então ele que convoca ali, os cavaleiros e tal, e ele convoca para ajudar a Diana, e é onde ele convoca o Baldwin também. E o Baldwin faz parte dos cavaleiros de Lázaro e ele tem que obedecer ao Matthew. Só que no final, como o Matthew vai para o passado, ele passa o comando para o Marcos e ele coloca, o Hamish já faz parte, né, dos Cavaleiros, e ele coloca o Nathaniel também para fazer parte dos Cavaleiros. E isso não tem na série. Na série a gente só tem o momento final do Matthew entregando pro Marcos ali esse documento, passando, né, o título de líder ali, né, o grão-mestre, alguma coisa assim, pro Marcos.
e o Marcos meio resignado, mas aceitando. Enquanto no livro os dois até tiveram uma conversa sobre isso, o Marcos também não quer, mas ele acaba aceitando, enfim, né? E ele até fala pro Matt, não, então tá, sua ordem vai ser ir e voltar pra você voltar a ser o líder, porque eu não quero, né? Então a gente tem um pouquinho mais disso sendo desenvolvido também, que na série foi cortado. E aí, né, como eu falei, no livro a gente tem essa questão deles serem casados aos olhos dos vampiros. E no final, antes deles voltarem no tempo, eles estão se arrumando ali, colocando as roupas e tal. E o Matthew entrega pra Diana um anel que a mãe dele mandou. E eles meio que trocam alianças e eles se casam oficialmente, digamos assim. Não é meio que oficialmente, porque não tem ninguém oficializando esse casamento, mas assim, eles meio que transformam isso em algo oficial, né? Pra eles, pelo menos. Não tem isso na série, né? Como eu falei, como não tem toda essa questão de esposa, marido, coisa e tal, acaba não tendo isso na série, então é tirado. E por fim, a última diferença aí que a gente tem é que a série termina com o final em aberto. Porque assim, a gente vê que os dois estão se preparando ali pra voltar no tempo, e enquanto isso tá chegando a Sato, o Nox e o Geber estão chegando ali na casa. E aí eles estão indo ali pra voltar no tempo. E meio que acaba com eles voltando no tempo e tem uma visão da Diana meio que tipo apavorada procurando por alguém e acaba. Isso não tem no livro. No livro só acaba com eles voltando no tempo mesmo e eles chegam, né, realmente no passado e é isso. Acaba. Então, assim, eu não sei se eles modificaram alguma coisa na série. Eu acho que não. Eu acho que eles só mudaram realmente pra dar um draminha ali pro pessoal querer ver a segunda temporada. Porque realmente seria uma mudança muito grande, né? Se, tipo assim, a congregação tivesse conseguido pegar eles, alguma coisa assim, ia mudar a história do segundo livro. Não ia fazer muito sentido, né? Só se eles forem alterar tudo. Mas, enfim. Mas no livro não tem isso não, tá, gente? No livro eles conseguem voltar no tempo e aparentemente a congregação não tava por perto. Meu Deus, gente. Falei bastante, hein? Isso que eu tô com a minha voz assim, ó, acabada. Eu tô com meu galãozinho de água pra hidratar, porque minha voz tá aqui, já não tava boa depois desse vídeo, então. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham assistido até o final. Foi bem longo aí, né? Porque realmente, apesar de ser uma adaptação que foi bem feita, tem bastante detalhezinho de diferença. E tiveram coisas que eu nem comentei, gente. Eu foquei em algumas coisas mais importantes, digamos assim. Já estou lendo o segundo livro, tá? Quando eu terminar, eu vou assistir a segunda temporada. E dependendo de como for este vídeo, eu faço o vídeo falando sobre a segunda temporada e o segundo livro. Mas para isso eu vou precisar saber se vocês querem ver. Então deixa aqui nos comentários, assiste, deixa um gostei, porque isso me diz se vocês gostaram ou não e se vocês querem ver mais ou não, né? Então assim, digam aí pra mim nos comentários, deixa aqui também o seu gostei, tudo isso vai me mostrar que vocês querem ver mais vídeos desses e eu vou continuar fazendo, tá? Além disso também, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, ativa aqui o sinalzinho da notificação para você não perder os outros vídeos e também não se esquece de me seguir no Instagram e no TikTok para acompanhar os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.